Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. O torcedor botafoguense canta, caiu no tapetinho, já era. Será que o torcedor vascaíno vai cantar isso também? Sabe por quê? Foi confirmado, o Vasco vai jogar contra o Fluminense lá no estádio do Newton Santos, né? Estádio do Newton Santos não, estádio Newton Santos, estádio do Botafogo. Rolou uma burocracia ali no começo, o John Textor não queria que o Vasco jogasse lá e tá tudo bem. Lembrando que o Botafogo ele tem a concessão do estádio do Newton, do estádio Newton Santos, né? Então eles escolhem quem vai jogar lá no Newton Santos ou não. Mas a CBF se juntou ali ao Vasco, né? E fez um pedido especial pro John Textor liberar o estádio pra gente ter esse clássico lá. Porque a princípio o clássico estava marcado lá pro estádio Raulino Oliveira, estádio do Volta Redonda, né? E o gramado lá está péssimo, cara. A gente teve o jogo do Fluminense agora contra o Fortaleza, o gramado lá está bem ruim. Então a CBF, junto ao Vasco, né, prometeu algumas coisas para o John Textor que talvez ele tenha enxergado como positivo, né? A primeira é que o Vasco vai pagar o aluguel do estádio à vista, então isso é bom para eles. E 50% das vendas de bebida e comida no estádio vão ser repassadas para o Botafogo. Então o John Textor enxergou isso como positivo, né? E tem um lado político também, né? Que o John Textor ganha pontos com a CBF, o Botafogo ganha pontos com a CBF, e a gente sabe que política é muito forte, política ajuda demais dentro do futebol, né? Futebol não é só dentro das quatro linhas, outras coisas envolvem também o futebol. Então, resumindo, o Vasco vai jogar lá no estádio Newton Santos, e lembrando que o Flamengo e o Fluminense no Maracanã, eles não têm esse direito de banir um time de jogar lá, coisa que o John Textor queria fazer a princípio, porque no Maracanã existe uma seção, né? Uma seção tem um contrato ali provisório, onde no contrato diz do Maracanã, né, que outros times do Rio de Janeiro também podem jogar lá no estádio do Maracanã, né? Então por isso que o Vasco sempre que recorre, que o Vasco sempre entra na justiça, a gente sempre consegue jogar lá no estádio do Maracanã. Mas infelizmente nesse momento, o estádio do Maracanã está fechado para a reforma do gramado, né? Gramado esse que está sendo recuperado para a final da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo. Então, infelizmente, a gente não vai poder jogar lá. É um pouco injusto, né? Porque no primeiro turno, o clássico entre Fluminense e Vasco foi lá no estádio do Maracanã, onde 90% foi da torcida do Fluminense. Eles não chegaram nem perto de colocar 90% ali de preencher o estádio do Maracanã, né? Colocaram ali um pouquinho de torcedor, e o Vasco teve 10% de público, né? Então, para esse segundo turno, o Vasco vai poder pagar na mesma moeda, né? A gente vai poder jogar com 90% do torcedor lá no estádio Newton Santos e o Fluminense só com 10% de torcida. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que é um campo que, apesar do mando ser do Vasco, o Vasco não vai ter essa prioridade de ser o dono do estádio, né? A gente não é acostumado a jogar no gramado sintético. Por isso que eu acho que seria importante o Vasco ter a oportunidade de treinar pelo menos uma vez antes do jogo lá no campo do estádio do Newton Santos, estádio Newton Santos, né? Mas, cara, se o John Textor já teve ali um processo para ele liberar, pra gente jogar o clássico, imagina ele liberar a gente para treinar lá um dia que seja, cara. Muito difícil, mas é o que a gente tem para hoje, né? Lembrando que São Januário, infelizmente, continua bloqueado, mas o Vasco está negociando com o Ministério Público aí. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas, mas eu acho que mesmo se São Januário estivesse liberado, dificilmente esse jogo seria lá. A PM do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que iria colocar um monte de coisas em cima, porque clássico lá é complicado. E, cara, então a gente está vivendo uma situação muito complicada, no momento onde a gente está numa posição da tabela não muito boa, né? Mas é aquilo, o torcedor vascaíno já sabe, a gente tem que passar por cima de tudo e todos, né? Então está confirmado, vamos jogar no Newton Santos. O que vocês acham? Vocês acham que é uma boa pro Vasco jogar lá? Talvez um treino lá fosse positivo, né? Pra gente se ambientar mais ao gramado sintético antes do jogo, pra gente ter esse, vamos dizer assim, esse poder de mando, né? Que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o estádio vai estar neutro ali dentro de campo. Lembrando que a pressão da torcida vai ser toda nossa, porque nós vamos ter 90% de direito de ingressos contra 10% do nosso rival. Então, rapaziada, antes de partir para o próximo assunto, vou fazer um pedido especial. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, minha frase padrão. Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Agora eu vou falar sobre algo que me incomoda demais dentro do Vasco. Não é de hoje, cara, é de sempre, desde quando acompanho o Vasco de perto. Isso me incomoda, né? Mas eu tenho que trazer isso para vocês, que eu acho que vai ser bastante falado aqui no canal, apesar de eu não gostar tanto, que é sobre a política, né? E a gente recebe uma informação hoje que no Vasco já tem 6 pré-candidatos a presidente. Lembrando que é para a presidência do associativo, né? A gente tem alguns nomes conhecidos. A gente começa com o Edu Cassiano, depois a gente tem o Euriquinho, que é o filho do Eurico Miranda, né? Do falecido Eurico Miranda.
Temos o Júlio Brandt, bastante conhecido também pelo torcedor vascaíno, Leonardo Rodrigues, Marcelo Borges e Pedro Stronzenberg. Então esses são os nomes aí. O Levenciano falou que está avaliando, né, se ele vai ser candidato ou não. Mas, cara, eu não gosto de ninguém aí que está nessa lista. Não gosto do nosso presidente da associativa atual, o Jorge Salgado. Eu não consigo entender algumas pessoas aí que trabalham no YouTube ou em redes sociais que ficam, sabe, babando um ovo para candidato X, para candidato Y. Cara, eu simplesmente não consigo entender, cara. Como é que eu vou ficar pagando pau para alguém, para um ser, para um político, onde, cara, a política sempre estragou o Vasco, cara. Independente de quem seja. No fundo, eu só quero que eles façam um bom trabalho, cara. Coisa que a gente não vem acontecendo nos últimos tempos. Mesmo na época que o Vasco era 100% associativo. Jorge Salgado foi um bom presidente? Não foi um bom presidente. Campelo foi um bom presidente? Não foi um bom presidente. Eurico foi um bom presidente? Eurico não foi um bom presidente. Roberto Dinamite foi um bom presidente? Não foi um bom presidente. Cara, desde quando acompanho o Vasco de perto, que era em meados de 2007. Acho que 2007 que eu comecei a viver Vasco mesmo. De 2007 pra cá, cara, foi só tristeza, cara. Foi só tristeza. Me fala um desses caras aí, que Euriquinho é de um lado, Jorge Salgado é de outro lado. Eu pego esses dois nomes porque eles conseguem caracterizar bem que cada um é de um lado. O que Jorge Salgado fez de bom pro Vasco? O que Eurico Miranda fez de bom pro Vasco desde essa época que eu acompanho futebol? Absolutamente nada, cara. Então eu tô cansado disso. Mas eu faço uma promessa pra vocês, na medida do possível, eu vou tentar fazer uma entrevista com alguns desses candidatos. Mas se eu for fazer perguntas pra eles, cara, não vai ser nenhuma pergunta pra atacar. Cara, a pergunta que eu vou fazer é possível ter união no Vasco, cara? É possível ter união no Vasco? Porque, cara, eu tenho certeza, eu falei isso até no vídeo anterior. Se existisse a união do Vasco, das partes, a gente pega, vamos lá, vou pegar mais uma vez esses nomes. O falecido Eurico Miranda, se estivesse vivo. A gente pegasse Eurico Miranda e o outro lado da face, né, que é Júlio Brandt, Jorge Salgado. Se esses dois lados se entendessem, cara, eu juro pra vocês, o Vasco não iria precisar virar SAF. O Vasco ia ser um dos grandes, continua sendo um dos grandes clubes, mas na tabela o Vasco está sempre lá em cima, porque o Vasco é muito unido, o Vasco unido é muito forte. Mas infelizmente, cara, essas coisas de política acabam com o Vasco. Acaba, e me irrita quando eu olho outros canais, outras pessoas, falando, esse cara aqui é o brabo, esse cara ali é o brabo. Não existe, cara, nenhum brabo, tudo interesse, é tudo ter vontade de poder. Poder. Imagina só você falar pra sua família ou pra alguém, eu sou o presidente do Vasco. Isso é poder, cara. Então, cara, é igual na política nacional, né? Isso pra mim é uma piada, isso pra mim é uma vergonha. Uma vergonha, e eu falo. A bandeira aqui do canal é essa, não vou levantar a bandeira para nenhum político. Eu posso falar de todos, vou tentar falar com todos, mas não vou levantar a bandeira para ninguém. Eu posso falar com o Júlio Brandt, eu posso falar com o Euriquinho, eu posso falar com o Levin Central, se o Jorge Salgado tentar, eu falo com qualquer um, cara. Mas eu sempre vou frisar isso, a união, é possível ter união, porque eu tô cansado, cara. Eu tô cansado. Então, rapaziada, agora falando sobre futebol, né, que é o que mais interessa, o Vascaíno deveria se interessar só com futebol, não com política, né? Jogadores de folga até quinta-feira, todos os jogadores, aliás, tirando 2 jogadores, estão de folga até quinta-feira, eu acho justo. Lembrando que agora vamos ficar 2 semanas sem futebol, né? Então não custa nada dar uma folga pros caras. Os jogadores estão dando a vida, quase todos, né? Estão dando a vida dentro de campo, isso eu acho muito importante. Mas 2 jogadores estão treinando durante esse período de folga, né? A gente tem o Payet e o Rossi. Muito interessante, são 2 jogadores que não estão no seu ápice físico. Eu acho que o Rossi, se ele conseguir entrar em forma até o final do campeonato, eu acho que ele vai ajudar muita gente. E o Payet ficou muito claro no último jogo, ele também não está 100% em forma. Mas já mostrou que é um jogador que tem muita qualidade. Já tem muita qualidade. Então, cara, é isso. Que treinem e que voltem e surpreenda a gente. Igual outros jogadores estão surpreendendo. Como o Michael, né? O Michael zagueiro está surpreendendo, cara. Está surpreendendo o Vasco. Então eu espero aí que Payet e Rossi eles consigam surpreender mais ainda a gente. Mais ainda. O Rossi não surpreendeu, mas o Payet surpreendeu. Mas ele em forma, ele vai mostrar muito mais, hein? Ele vai mostrar muito mais. Então vamos lá, deixa eu ver o que tem aqui. É o seguinte, o Vasco está negociando com o Ministério Público, né? Mas o Ministério Público colocou algumas coisas na frente que o Vasco tem que resolver para a gente voltar a ter público em São Januário, né? A gente já tem algumas coisas aqui da lista que o Vasco vai ter que resolver, mas eu já acho engraçado, cara. Vamos lá, o Vasco vai ter que aumento no número de catracas, ou seja, para entrar ali vão ter que ter mais catracas nas entradas de São Januário. Vamos ter que ter aumento no espaço útil no acesso às catracas, ou seja, aumento de espaço realmente. Para quem não conhece São Januário, cara, a parte que você entra ali, que você mostra o ingresso, cara, é muito apertadinho, muito apertadinho. Então o Vasco junto com o Ministério Público está negociando para aumentar isso, né?
ajuste na abertura dos portões para o sentido de saída. Realmente, as saídas de São Januário de arquibancada, se eu não me engano, são 2. De arquibancada só tem 2 saídas, cara. Então tem que aumentar realmente. Aumento no número de câmeras no interior do estádio, interessante, tem que ter mesmo. É aquilo que eu falo, cara, a gente tem que começar a punir as pessoas que fazem as confusões. A gente tem que parar de punir o Vasco, cara. Só o Vasco é punido, o Vasco é punido. E por fim, reconhecimento facial nas catracas. Isso a gente já tem. Vazou um vídeo aí essa semana que o Vasco já colocou novas catracas e nessas catracas tem reconhecimento facial. O que eu acho importante pra gente realmente voltar a isso que eu falei agora há pouco. A gente punir quem faz as confusões. A gente tem que punir quem taca a bomba dentro de São Januário. A gente não pode punir o Vasco, cara. Que mundo é esse? Sabe? E o que eu acho engraçado é que é um monte de exigência e vários estádios aqui no Brasil não tem esse nível de exigência, sabe? O estádio lá do Santos já voltou a ter jogo. E pelo que eu vejo na internet, eu nunca fui na Vila Belmiro, Vila Belmiro é bem parecido com São Januário, cara. Em questão de infraestrutura, que vive do passado, né? São Januário, infelizmente, vive do passado. São Januário já era para ter sido modernizado, ó, há muito, muito, muito tempo. Então vamos ver se o Vasco consegue resolver esses problemas. Eu acho que dá sim para resolver. Ainda mais que o Vasco está desesperado, todo mundo, o Vasco ainda está desesperado para jogar no nosso estádio, para ver o nosso time jogar no nosso estádio. Então vamos ver quais vão ser os próximos capítulos dessa novela. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês hoje, um desabafo. Meu estilo de vídeo agora é esse, eu tô gostando, cara. Parece que eu tô falando mais leve pra vocês, eu não fico tão fixo, sabe, isso aqui. Não, é eu emitindo minha opinião. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa o like aí caso tenha gostado, se inscreva no canal também caso você não seja inscrito e comente aí embaixo, tranquilidade? Então, rapaziada, é mais ou menos isso, e amanhã tem mais vídeo igual ao que eu faço todos os dias há 5 meses, beleza? Então, rapaziada, é isso, valeu, forte abraço e é nóis, tamo junto.